Então hoje nós vamos meditar nesse texto, em Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 20. A palavra de Deus diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Bom, nós temos estudado essa carta de Tiago e nós aprendemos até agora que Tiago nos ensina que a provação que nós passamos nesta vida, as várias provações, elas são para o nosso crescimento pessoal. Tiago nos diz que a provação, ela nos ensina que as bênçãos materiais, elas são menos importantes diante das bênçãos espirituais. Depois ele vai nos falar que nós precisamos aprender a discernir a diferença entre o que é provação e o que é tentação. Tiago mostra que a provação vem de Deus, ela é produzida para o nosso crescimento espiritual, enquanto a tentação tem origem em nós mesmos. A tentação tem origem no nosso próprio pecado, em nossas cobiças, e elas nos levam para um caminho que é distante do Senhor. O que precisamos, então, para nós passarmos pela provação? Tiago nos ensinou até agora que precisamos da alegria, que precisamos ter perseverança, sabedoria e gratidão a Deus pelas suas bênçãos. Agora, do verso 19 e 20, Tiago vai nos ensinar alguns passos para nós atravessarmos a provação. Ele vai nos dizer sobre quais devem ser as atitudes que nós devemos ter diante das adversidades. Qual deve ser o comportamento de um cristão durante a sua provação? Ele nos dá aqui 3 passos para nós atravessarmos a provação. O primeiro está aí no verso de número 19, quando ele diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Tiago começa dizendo que essas são algumas coisas que nós devemos saber. São lições importantes que precisamos aprender para passarmos pelas provações. E ele nos exorta de maneira muito amorosa, ele se dirige aos seus leitores dizendo: meus amados irmãos. O primeiro passo que ele nos instrui para passarmos pela provação é que precisamos estar sempre prontos para ouvir. Essa palavra pronto, usado por Tiago, para ouvir, refere-se então de nós sermos rápidos para ouvirmos a palavra de Deus. Existem muitas vozes, muito barulho neste mundo, principalmente quando nós passamos por provações. Nós ouvimos muitas vozes. Podemos ouvir a voz do nosso coração, que Tiago já disse que o nosso coração é pecaminoso. Podemos também ouvir a voz do tentador externo, que anda ao nosso derredor como um leão que ruge,
que é Satanás. Quando olhamos, por exemplo, para a história de Jó, nós vamos ver que diante das provações, ele também ouviu muitas vozes de tentação. Ele ouviu a voz da incredulidade da sua esposa, que diante do seu sofrimento disse para ele: amaldiçoa a teu Deus e morre. Ele ouviu também a voz dos seus próprios amigos, dizendo que o seu sofrimento era por causa do seu próprio pecado, que o seu sofrimento era um castigo de Deus e que ele sofria por falta de confiança, por falta de fé. Ele ouviu também, no capítulo 38 do seu livro, Jó diz que no meio dessas vozes todas, de todo esse barulho, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com Jó no meio de um redemoinho. E ele termina o livro ouvindo a sua própria voz, fazendo a sua oração a Deus e entendendo que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. E que através de tudo que ele passou, Deus estava lhe ensinando a depender de Deus e a conhecê-lo mais intimamente. Tiago diz aqui nessa carta que a aprovação de Deus, ela é o teste da nossa fé. Na provação, nós somos então testados quanto à nossa submissão à palavra de Deus. Isto aconteceu com o povo de Israel, que passou aquele longo período de peregrinação no deserto. E em Deuteronômio capítulo 8, Deus diz assim para o seu povo: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então a questão de quando nós passamos pelas provações é qual a voz que nós vamos ouvir. Qual a voz que nós estaremos dispostos e com prontidão para ouvir. Tiago aqui nos exorta para nós sermos então submissos à palavra de Deus. Submissos à palavra de Deus. Jesus disse naquela parábola que ele contou, a parábola do semeador, ele disse que a semente, que é a palavra de Deus, ela é semeada em vários corações. Ela é semeada à beira do caminho, ela é semeada no solo rochoso, ela é semeada entre os espinhos, mas por fim, Jesus diz que aquela semente caiu em terra boa. E Jesus diz que a terra boa, ela retrata o coração de alguém que ouve a palavra de Deus e a recebe. Este é o sinal, a marca de uma fé genuína. É alguém que tem a disposição em ouvir a palavra de Deus. Dentro daquele contexto que Jesus contou, a parábola do semeador, ele disse em Mateus 13, verso de número 11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. E disse mais, no verso 13, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem. Jesus mostra que nós somos bem-aventurados. Verso 16 ele diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Muitas pessoas ouvem o Evangelho, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas seus corações, conforme diz Jesus, continuam fechados, seus ouvidos estão fechados, eles não conseguem enxergar com os olhos. Mas Jesus diz que algumas pessoas são agraciadas por Deus. Elas são abençoadas, felizes, porque os seus olhos são abertos, seus ouvidos estão abertos para ouvir e entender a palavra de Deus. Jesus disse em João, capítulo de número 8, verso de número 47. Jesus disse assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então veja, perceba que ouvir a palavra de Deus, estar pronto para ouvir a palavra de Deus, ter essa disposição interna para ouvir a palavra de Deus, é o primeiro passo para você receber corretamente a palavra de Deus em seu coração. Ouvir a palavra de Deus é um instinto natural de quem experimentou o novo nascimento. Assim como uma criança que naturalmente ela vai ter o desejo do leite materno, da mesma forma, o cristão tem o desejo natural por obra do Espírito Santo, ele tem o desejo natural pela obra do Espírito para se alimentar do leite da palavra de Deus, que lhe concede o crescimento para a salvação. Então, este é o primeiro passo para nós atravessarmos as provações. Na provação, tenha sempre a disposição em ouvir. Seja pronto para ouvir a palavra de Deus. Seja pronto para ouvir a palavra de Deus. Tiago aqui está nos dando um conselho muito prático, um conselho que a gente vai também encontrar no texto de Provérbios. Provérbios capítulo 17, verso 28, diz assim: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Em Provérbios 29, verso de número 20, ele diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. O que o provérbio está dizendo é que até uma pessoa que é insensata, se ela fecha os seus lábios e ela aprende a ouvir, ela tem a disposição de ouvir do que falar, ela está tendo uma atitude sábia. É isso que Tiago está dizendo. É essa atitude que nós precisamos ter, então, para passarmos pelas provações. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Alguém que disse que a sabedoria natural nos ensina isso. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, e ele não fez isso sem propósito. Deus quer que a gente seja muito mais ouvintes, saibamos ouvir do que falarmos, Então, este é o primeiro passo para a gente atravessar um tempo de provação, para nós enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia, os nossos problemas. Essa é a primeira atitude que um cristão deve ter. Ele deve ter prontidão de ouvir. Primeiramente, ouvir a palavra de Deus. Prontidão em ouvir a palavra de Deus. Essa deve ser a sua disposição. Seja pronto para ouvir. Segundo passo que Tiago nos ensina para passarmos pela provação, então,
após sermos prontos para ouvir, ele diz, tardio para falar. Tardio para falar. Tiago aqui nos exorta, então, neste segundo passo para passarmos pelas provações, ele está nos dizendo que nós devemos ter moderação e sabedoria no falar. Ele aqui não está nos exortando a não falar, não a falar devagar. Mas Tiago está dizendo, seja lento para você começar a falar. O que Tiago está fazendo é um contraste, né? Entre a pessoa que ouve e fala rápido demais e aquela pessoa que está sempre disposta a ouvir e ela então primeiro vai meditar, vai refletir para depois falar com sabedoria. Você vai encontrar também no texto de Provérbios várias orientações a respeito de como nós devemos usar a nossa comunicação, como deve ser a nossa comunicação. Provérbios capítulo 10, verso 19, diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 13, 3 diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 17, 27 também nos diz: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Provérbios 18, 21 também diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E Eclesiastes, capítulo de número 5, verso de número 2 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Verso 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então, o princípio bíblico da moderação que nós devemos ter ao falar. A nossa comunicação deve ser sábia. A Bíblia não está dizendo que nós devemos permanecer sempre em silêncio. Não é isso. Mas a Bíblia também não está dizendo que nós devemos falar a todo momento, a qualquer hora, a darmos uma opinião, a falarmos sobre qualquer assunto. A Bíblia diz que nós devemos saber usar a nossa comunicação. Tiago aqui nos mostra quão poderoso é a sabedoria quando nós aplicamos a sabedoria na nossa comunicação. Ele próprio, no seu livro, vai nos dar uma advertência para aqueles que usam a palavra. Ele fala para os mestres, no capítulo 3, verso 1 e 2, dizendo assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Momentos de provação são momentos que produzem ansiedade, medo, angústia. Jesus mesmo diz que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, Tiago nos ensina que para passarmos pelas provações,
nós precisamos ter moderação nos lábios. É a melhor atitude que devemos ter quando estamos sendo pressionados pelos problemas. Tiago diz no verso de número 6 sobre a língua, falando que muitos não sabem usar a comunicação, e ele diz então: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Precisamos, meus irmãos, então, ter moderação nos nossos lábios. Precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria no falar, e isso é muito importante quando estamos passando por problemas. Quando estamos passando por problemas. Nós precisamos ter essa sabedoria de quando falar, o que falar e como falar. Nós olhamos para a vida de Jesus, por exemplo, e vemos quando ele passou por aquele período de provação. Ele, sem dúvida, foi o maior exemplo de moderação nos lábios. Ele foi provado no deserto e, ao mesmo tempo, foi tentado pelo diabo. E Jesus usou essa sabedoria, usou a moderação nos lábios. Quando ele foi tentado por Satanás, a Bíblia diz que 3 vezes ele respondeu às suas tentações, citando a palavra de Deus com sabedoria. Então, na provação, precisamos ter sabedoria no falar. Precisamos, então, primeiramente, segundo Tiago, ouvir com prontidão, estarmos dispostos a ouvir, seja pronto para ouvir, rápido em ouvir. E, segundo lugar, tardio para falar. Tardio para falar. Tenha moderação nos seus lábios. Isso é muito importante neste período que estamos passando. Neste período que temos que lidar com várias situações, neste período que vivemos pressionados pelos problemas, pressionados pelas emoções, pelos sentimentos, nós precisamos ter essa sabedoria de como nos comportarmos, como devemos nos comportar neste tempo de provação. E o terceiro passo que Tiago então nos ensina, o terceiro passo de sabedoria, de como passar pela provação, ele diz logo em seguida, quando ele fala, aí no verso 19, tardio para se irar. Tardio para se irar. Então, primeiro, pronto para ouvir. Segundo passo, tardio para falar. Terceiro, tardio para se irar. Existem várias maneiras de nós expressarmos a nossa ira. Existe a ira que é a ira explosiva e existe também aquela ira que é a ira contida. Na Escritura você vai encontrar a ira santa, e você vai ver também na Bíblia a ira que é pecaminosa. Existe uma ira que a Bíblia nos apresenta, que é uma ira positiva. É a ira contra a injustiça, uma indignação que nos coloca em ação contra qualquer forma de injustiça neste mundo. Foi esta ira que Jesus demonstrou no Evangelho de João, capítulo 2, quando ele entrou no templo. Ele entrou no templo e ele fez um azorrague de cordas e expulsou todos que estavam ali no templo, derrubou no chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E ele disse para os que estavam vendendo as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E o verso 17 diz assim, de João 2: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa
me consumirá. Zelo. Essa palavra aqui, zelo, significa uma fúria de indignação. É uma ira. Jesus ficou irado. E a ira de Jesus foi uma ira santa, porque a ira de Jesus foi dirigida para corrigir o erro. A ira de Jesus foi dirigida para defender o que é certo. A atitude de Jesus aqui estava relacionada ao que os religiosos da sua época estavam fazendo com a casa do Senhor. Haviam transformado o templo, a adoração a Deus, a casa de Deus, que deveria ser um lugar de oração, e transformaram aquilo num negócio, num covil de salteadores. Então há uma ira santa. Nem toda ira é uma ira pecaminosa. A ira santa nos leva a tomar atitudes corretas. A ira santa nos leva a corrigir o erro. A ira santa nos indigna diante da injustiça. Esta é uma ira positiva que a palavra de Deus nos mostra. Mas a ira a qual Tiago se refere aqui no texto é a ira pecaminosa. A ira que Tiago aqui se refere no verso de número final do verso 19 e no verso de número 20 é a ira pecaminosa. Ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esta ira aqui se refere a um ressentimento. Seria semelhante àquela água, né? Que fica ali dentro da panela, no fogo, fervendo, né? Borbulhando. É esta ira que Tiago aqui se refere, esta ira pecaminosa, esta ira que fica cozinhando o caldo do ressentimento. E a Bíblia nos adverte contra esse tipo de ira, que é causado por ressentimento, um desejo de justiça, de vingança. Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo em Efésios, capítulo de número 4, verso de número 26 e 27, quando ele diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Essa ira que se transforma em ressentimento, em amargura, é este tipo de ira que não vai produzir a justiça de Deus. Em Hebreus capítulo 12, verso 15, falando sobre essa ira que se transforma em amargura, ela diz assim, a palavra de Deus: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, segundo o apóstolo Paulo, nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, porque esta ira, ela vai crescer como uma planta dentro do nosso coração. Esta ira que passa de um dia para o outro, ela vai crescendo dentro de nós como uma erva daninha, que vai criando suas raízes dentro de nós e vai produzindo frutos que contaminam as pessoas que estão à nossa volta. Qual o argumento de Tiago, então, contra esta ira? Que esta ira, esse desejo de vingança, esta ira que vai sendo alimentada e cozinhando, fervendo dentro da nossa alma, que se transforma em amargura. Tiago diz, e o argumento que ele usa contra esta ira pecaminosa é que a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Temos que lembrar que quando Tiago escreveu essa carta, ele está escrevendo, dirigindo para cristãos que eram judeus convertidos, que foram perseguidos por causa da sua fé e estavam sofrendo várias formas de injustiça. Tiago fala sobre essa injustiça que eles sofriam no capítulo 5. Eles estavam sendo explorados pelos seus patrões. Então, o argumento de Tiago é que a ira deles, esta ira humana, este ressentimento, esse desejo por justiça, por vingança que é alimentado no coração humano, diante daquele contexto em que eles estavam sendo explorados pelos seus patrões, esta ira, esta raiva, ela não iria produzir a justiça de Deus. Na verdade, esta ira, esta amargura, ela é a fonte de brigas e de discussões. Tiago fala sobre isso no capítulo 3, verso 14, quando ele diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Verso 16 diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Capítulo 4, verso 1: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão? Dos prazeres que militam na vossa carne. Então, essa ira pecaminosa, desejo de vingança, essa ira que se transforma em amargura, ela não é uma atitude correta que devemos ter diante de Deus. A raiva humana não produz o que Deus aprova. O que devemos fazer, então, no momento em que estamos sendo pressionados? O que devemos fazer, então, diante das nossas tribulações? O que devemos fazer, então, diante de um estresse emocional? Nós devemos nos acalmar e esperar na justiça de Deus. Diante das aflições, não devemos ficar irados, porque nós vamos acabar falando o que nós não deveríamos falar, nós vamos acabar tomando decisões que nós vamos nos arrepender depois. Então, primeiro passo, Tiago diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós não vamos tomar decisões sábias quando estamos de cabeça quente. Nós não vamos agir de maneira correta. Nós não faremos aquilo que faz jus à justiça de Deus ou que glorifiquem o Deus que é justo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Quero terminar então fazendo aqui 3 aplicações do texto para nós. Primeiro, ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, significa praticar o evangelho, viver o evangelho no nosso dia a dia, em nossos relacionamentos. Tiago, no capítulo 3, verso 13, ele fala: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. O Evangelho nos ensina a ter uma sabedoria para lidarmos com as tensões e desafios em nosso dia a dia. E através da nossa prática, nós vamos demonstrar aquilo que nós cremos. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora,
É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Veja o que Tiago diz, que a sabedoria do alto, que é nós entendermos como devemos viver o evangelho no nosso dia a dia, em nossos relacionamentos, em momentos de tensão, de provação, é uma sabedoria que nos leva a sermos misericordiosos, a sermos imparciais e a buscarmos sempre a semeadura, a semearmos a paz, né? Em paz que se semeia o fruto da justiça. A fé, então, em Cristo Jesus, ela é extremamente prática, e Tiago está mostrando isso na sua carta, que a fé verdadeira em Cristo Jesus produz boas obras. O que nós professamos com os lábios deve ser reafirmado com as nossas atitudes. E o Evangelho nos ensina a praticarmos a misericórdia. Diante das pressões emocionais, diante das provações, nós precisamos praticar o Evangelho. Paulo disse isso escrevendo em Romanos capítulo 12, para nós não vingarmos a nós mesmos, porque a vingança pertence ao Senhor, que nós devemos demonstrar misericórdia nas nossas atitudes. Ao invés de pagar o mal com o mal, devemos pagar o mal com o bem. Se deixarmos com que o nosso coração pecaminoso, a nossa raiva, nosso senso de justiça, que isso tome proporções dentro da nossa alma, que isso fique dentro de nós, cozinhando nessa fervura emocional, levando de um dia para o outro e não exercendo paciência, não exercendo tolerância, misericórdia para com as pessoas à nossa volta, nós não daremos o bom testemunho do Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. Vamos lembrar que foi por falta de controlar os seus ânimos, tomado pela raiva, que Moisés perdeu a bênção de entrar na terra de Canaã, quando Deus disse que era para ele falar à rocha, e ele bateu na rocha. E por causa disso, Deus não permitiu que ele entrasse na terra de Canaã. Segundo ponto, então, é que diante das injustiças, nós precisamos aprender a entregar a nossa causa nas mãos de Deus. Então, controle a sua raiva. E neste período que nós estamos vivendo, né? Veja as pessoas estressadas, pessoas à flor da pele, as pessoas sem paciência umas com as outras, brigando com a família, brigando nas redes sociais. Controle seus ânimos, controle a sua raiva, não deixe que ela domine você e determine as suas atitudes. Nós temos que pedir ao Senhor que aumente a nossa fé para praticarmos a misericórdia. Misericórdia que Ele teve para conosco. O amor que Ele teve para conosco, sem merecermos. Que Ele nos deu o Seu Filho Jesus quando éramos inimigos dEle. E Cristo morreu no nosso lugar. E nós devemos exercer agora essa mesma misericórdia para sermos reconhecidos como filhos do Pai Celeste. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Amar os inimigos. Jesus disse: orai pelos que vos perseguem, sabendo que Deus fará justiça. Deus é justo. E no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, Ele fará justiça. E por fim, então, o nosso estilo de vida, diante das provações, revelará a nossa identidade, se nós realmente somos discípulos de Cristo Jesus ou não. Tiago aqui nos dá mais um teste para nós avaliarmos. E esse teste é muito prático. Nós olharmos para a nossa vida, como nós estamos lidando com os nossos problemas, como nós estamos lidando com as tensões do nosso dia a dia. Isso vai revelar se nós realmente somos discípulos de Cristo Jesus, se a nossa fé é uma fé genuína, verdadeira, ou se a gente apenas professa uma fé nominal.
se realmente nós somos convertidos ao Senhor Jesus ou não. Então, através das nossas atitudes, dos frutos que nós produzimos no nosso dia a dia, nós estamos demonstrando a nossa fé em Cristo Jesus. Que nós possamos ter essa sabedoria que Tiago está aqui nos ensinando para podermos passar pelas provações e passarmos de tal maneira que sejamos aprovados pelo Senhor, que vivamos de uma maneira sábia e possamos dar um bom testemunho da nossa fé no Senhor Jesus para as pessoas à nossa volta. Amém?